Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu gostaria de falar sobre um tema diferente aqui do canal, né? Geralmente eu falo sobre desenvolvimento pessoal, livros, psicologia e assim por diante, né? Mas hoje eu gostaria de falar de uma iniciativa, né, que um dos maiores psicólogos do Brasil começou esse movimento, né, de tornar a psicoterapia exclusiva de psicólogos e psiquiatras, tá certo? Eu quero fazer aqui uma breve análise dessa iniciativa, explicar os pontos negativos dessa iniciativa e do porquê que eu não concordo muito com esse movimento, né? Apesar de achar o Wesley Delanogari um excelente profissional, eu já fiz parte, né, do reservatório de dopamina, aprendi muita coisa sobre neurociência com ele, mas, obviamente, como qualquer professor, a gente encontra alguns pontos de divergência, tá certo? Então, eu gostaria de falar sobre esse tema com vocês de uma forma bastante profunda, explicar alguns contextos históricos e o porquê essa iniciativa ela não beneficia a sociedade como possa ser que a motivação seja correta, mas as consequências elas serão completamente diferentes, tá certo? Então fica comigo aqui até o final e já deixa aqui o seu like para que o YouTube divulgue esta mensagem para milhares de pessoas. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui e ative as notificações para que você não perca nenhum vídeo, tá certo? Então, vamos lá. Quando se fala de regulamentação profissional, a gente primeiramente precisa voltar a alguns fatos históricos e entender o porquê dessas regulamentações, tá certo? Isso não é algo novo, tem uma origem e tem um fim específico. E que essas regulamentações nos perseguem até hoje, tá certo? Então, primeira coisa, a gente precisa entender o contexto histórico. Como foi que surgiu esse mecanismo de regulamentação, tá certo? Primeiro de tudo, em 1937 até 1945, o presidente Getúlio Vargas começou esse movimento, né, essa criação dos conselhos regionais e federais. Qual que era o objetivo dessa regulamentação? Bom, primeiro de tudo, a motivação não era de oferecer um serviço de qualidade para a população. Não, nada disso. Mas ela surgiu para que o governo controlasse o fluxo profissional e estabelecesse ali um meio termo entre patrão e funcionário. E esse modelo, né, de regulamentação, o Getúlio Vargas ele copiou de um outro ditador fascista chamado Mussolini, que foi um presidente socialista fascista na Itália. Ele também criou essa regulamentação para justamente ter um controle social. O que dizia Mussolini? Tudo pelo Estado, com o Estado e nada contra o Estado. Então observe o tamanho da presunção do governo Mussolini, que obviamente encheu os olhos do Getúlio Vargas de felicidade e adotou também esse modelo de regulamentação profissional aqui no Brasil. Então todo estudante que se forma numa universidade, seja um indivíduo que cursa administração, psicologia, medicina e assim por diante, e precisa se inscrever no Conselho Regional ou no Conselho Federal, ele está, de certa forma, aumentando a importância do Estado perante toda a decisão humana. Porque, veja bem, quando você limita a quantidade de profissionais, você está criando uma classe profissional, de certa forma, bastante limitada, certo? Então, a capacidade de escolha de bons profissionais, ela vai se limitar. Porque, veja bem, se você limita a psicoterapia para psicólogos e psiquiatras, então quem vai garantir a qualidade do ensino nas universidades? Porque quando você busca regulamentar uma profissão, vai surgindo alguns problemas que, obviamente, não serão sanados. Quem começou essa discussão? Houve uma discussão entre terapeutas e psicólogos, entre terapeutas, psicólogos e psiquiatras, para chegar nessa conclusão? Que melhorias essa regulamentação vai trazer para a população? Isso foi discutido? Bom, se foi discutido, esse vídeo aqui não faz muito sentido. Porém, se não foi discutido, é necessário a gente levantar algumas questões. Porque veja bem, se você limita a atividade da psicoterapia apenas para psicólogos e psiquiatras, quem é que vai garantir a qualidade do ensino universitário?
Porque se você quer criar uma casta de profissionais especializados em psicoterapia, quem os está ensinando? Quais são as fontes de conhecimento? Qual é o embasamento científico? Porque quando a gente levanta essa questão, vai surgir aquela outra questão. Bom, os profissionais que estão saindo da universidade estão prontos e aptos para atender às demandas da população? Porque quando a gente vai analisar o histórico das formações universitárias do Brasil, a gente percebe que o que mais existe dentro das universidades é militância esquerdista. Então, de certa forma, a gente não vê ali um bom profissional sendo formado. E quando a gente encontra esse déficit no ensino, o que começa a surgir? Começa a surgir movimentos do autodidatismo, ou seja, pessoas que ofertam cursos complementares, pessoas que escrevem livros. A gente tem um livre acesso ao conhecimento que não se restringe apenas à universidade. Então, dentro dessa perspectiva, a livre profissionalização do mercado da psicoterapia não deve se restringir apenas ao profissional que se especializou na universidade, porque o indivíduo que sai da universidade não sai preparado para atender. Então, ter um CRM, ter um CRP não é garantia de qualidade, certo? Então, como é que você quer criar um projeto de lei que torna a atividade da psicoterapia apenas para alunos ou formandos, de psicologia e psiquiatria, se eles não são bem formados? Porque veja bem, se você quer regulamentar uma profissão, então para de vender curso. Por que o seu curso ainda existe? Porque é óbvio que existe uma demanda de péssimos profissionais que não são bem formados pela universidade. Essa questão foi levantada, isso foi discutido. Quem vai ter o monopólio do conhecimento da psicologia? Sendo que todo conhecimento é democrático. Por exemplo, eu não preciso entrar numa universidade para ler um livro de psicologia. Eu não preciso entrar na universidade para ter acesso ao material ou a carga horária ou a toda a grade curricular para obter um conhecimento sobre psicologia. Se eu quiser entrar na Amazon e escolher um livro que não existe dentro da universidade, que é o que acontece, tem muitos livros, tem muitas metodologias que a universidade não tem acesso ou esconde dos alunos porque querem condicionar o conhecimento a um tipo de movimento. Então, muitas das vezes, eu não vou encontrar um conhecimento específico dentro da universidade. Eu, por conta própria, precisarei buscar este conhecimento. Então, veja bem, a partir do momento que você tem um conhecimento democrático, ou seja, que qualquer pessoa pode ter acesso, isso já tira a autonomia das universidades de ter o conhecimento para si mesma. As universidades não são os únicos meios de adquirir conhecimento. A internet está aí, tem muita gente que oferta curso e cursos ótimos, por exemplo, do Wesley Delanogari. É um curso excelente, eu já fiz parte do reservatório de dopamina, aprendi muita coisa ali e eu não precisei ser um aluno de universidade. Então, por que você quer monopolizar um conhecimento que é democrático? E quais serão os impactos, desse projeto de lei ou desse pretenso projeto de lei que quer tornar exclusiva a atividade da psicoterapia para psicólogos e terapeutas? Bom, na prática, você vai ampliar o tamanho do Estado. Porque a partir do momento que se cria um projeto de lei, você também precisa criar mecanismos de fiscalização e limitação. E aqui a gente vai voltar para o contexto histórico, tá certo? Se hoje você está inscrito num Conselho Federal ou Regional de Psicologia, é motivo de excelência? Antes não era assim. E como a população conseguia observar que o indivíduo prestava um belo serviço? Existiam dois fatores para isso. O primeiro era o nível de conhecimento daquele indivíduo. Se o indivíduo mostrava uma maestria, num atendimento de psicoterapia, ou fazer uma casa, fazer uma pintura, qualquer coisa do tipo, qualquer profissão do tipo, o indivíduo observava o conhecimento técnico daquela pessoa. Através do quê? Através da sua própria intuição, através da sua própria capacidade de observação. Então, assim, o nível de conhecimento daquela pessoa era o que chamava a atenção do público e o indivíduo, de certa forma,
buscava aquele serviço, né? Contratava aquele serviço. O segundo fator é a credibilidade do profissional. Quando o indivíduo se estabelece no mercado como um bom profissional, as pessoas indicam aquele profissional. Ou seja, ninguém chegava para um psicoterapeuta e dizia: você tem CRP? Porque é através do CRP que eu vou conhecer o seu nível técnico. Não. Hoje em dia existe cretinos sem CRP e com CRP, meu filho. Ter um CRP não garante qualidade profissional. E isso, antigamente, antes dos conselhos regionais, isso era normal. Então assim, eu queria contratar um pedreiro para fazer a minha casa, construir a minha casa, eu ia conhecer primeiramente o portfólio do cara, né? Que casa você já construiu, né? Ou se eu quisesse um pedreiro, eu ia, sei lá, pedir aqui pro vizinho: quem foi que construiu aqui a tua casa? Eu vi que ele construiu bem, você poderia me passar o contato dele? É assim. A livre escolha profissional e a livre escolha de um profissional é o que garante a liberdade de um povo. Agora, quando você quer criar uma lei para monopolizar uma profissão, a gente corre um sério risco de aumentar a fiscalização do Estado e, consequentemente, menos liberdade individual. Então, esses são um dos motivos do porquê que eu acho que criar um projeto de lei para tornar exclusivo, né, dos psicólogos e psiquiatras a atividade profissional da psicoterapia não faz nenhum sentido. Um outro ponto muito importante da gente analisar é o seguinte: será que todos os problemas psicológicos precisam realmente de um psiquiatra ou um psicólogo? Será que todos os problemas precisam de um laudo psicológico ou de um medicamento psiquiátrico? É óbvio que não. Existem problemas que o conselho de um terapeuta, um conselho de um padre religioso, um conselho de um amigo ou um conselho de um familiar já vai resolver aquele problema. Então, por isso que eu acredito que nem todo o problema precisa de um psicólogo. Às vezes um cara que trabalha com, sei lá, constelação familiar, até tendo as minhas ressalvas, não concordo com muita coisa ali, mas sei lá, às vezes funciona para um paciente. Eu já atendi paciente que disse: olha, eu fiz constelação familiar e, deu muito certo para mim. Eu fiz uma psicanálise com um psicanalista, nossa, mudou a minha vida. Então, veja bem, surgiu alguma discussão sobre a eficiência da terapia ofertada por um psicanalista, por um terapeuta e assim por diante? Houve essa discussão? Qual é o nível de qualidade do atendimento dessas pessoas que ajudam milhares de pessoas no seu dia a dia? Será que houve uma discussão? Ou é só a classe profissional que está militando em favor da sua profissão? Então, assim, é óbvio que toda motivação pessoal vai gerar certas restrições na sociedade e isso pode ter impactos positivos ou negativos. Qual que serão os impactos positivos de uma lei que favorece psicólogos e psiquiatras? A primeira delas é o monopólio profissional, ou seja, só essas pessoas vão ter uma demanda para atender pacientes, ou seja, você vai reduzir a quantidade de profissionais que atuam na área da saúde mental e, obviamente, eles vão ter uma larga demanda. Então, eles vão ter uma fila na agenda deles, né? Uma lista de espera muito grande e eles vão ali, obviamente, angariar uma parcela do dinheiro que surge aí com as suas psicoterapias. É óbvio que o interesse pessoal, né, ele é benéfico para o indivíduo que está militando a favor da sua profissão. Mas aí entra uma outra questão. Será que vai ter muitos profissionais para atender esta demanda? Essa é uma coisa que a gente não pode concluir porque isso não iniciou na prática. A gente ainda não sabe as consequências desse projeto de lei. E a gente também nem sabe se esse projeto de lei vai entrar em votação. Primeiramente, né, pelo movimento que a gente vê, se iniciou uma discussão. O Wesley de Lanogara não chegou lá com um projeto de lei pronto, ele chegou lá para discutir a possibilidade de criar um projeto de lei. Mas é óbvio que este movimento vai favorecer uma classe profissional, no entanto, não vai garantir qualidade no atendimento. Esse não é o objetivo central.
possa ser que a motivação do Wesley seja genuína, de dizer o seguinte: não, eu quero espalhar uma psicoterapia com base na ciência para ajudar as pessoas. Mas na prática, como isso vai funcionar? Entende? Vamos pegar um outro ponto também que precisa ser discutido. Bom, beleza. Vão monopolizar o serviço da psicoterapia. Esse serviço que será monopolizado vai ofertar terapia de graça para quem não consegue pagar um psicoterapeuta? Bom, a gente sabe que existem os CAPs, né? Mas a gente sabe muito bem como é horrível os atendimentos públicos dos psicólogos que são formados pela universidade. Eu já atendi pacientes que chegaram na sessão terapêutica comigo dizendo o seguinte: olha, eu cheguei lá no CAPS, conversei. A mulher disse o seguinte: ah, é verdade, você tem que superar. Bom, vai lá e marca mais uma sessão depois. Pronto. Vocês vão resolver esse problema também? O problema do atendimento público, esse monopólio vai melhorar, vai aumentar a qualidade do serviço público de psicologia? Esse assunto foi discutido? Será que realmente o governo assumindo a liderança de garantir que os profissionais da psicologia e da psiquiatria possam atender vai melhorar o serviço público? Então você veja que essas questões que são levantadas por um interesse pessoal, ele mexe com vários setores da sociedade, entende? Ele favorece uma classe, mas desfavorece também a qualidade daqueles que ofertam psicoterapia sem ter passado por uma universidade, certo? Uma outra questão aqui, já para a gente finalizar esse vídeo, é justamente o seguinte: bom, você criando um projeto de lei, isso vai, obviamente, ter um impacto na forma como você busca conhecimento. Então, se um indivíduo que não é formado pela universidade, mas fez um curso lá do Ítalo Marcilli, fez até um curso do Wesley Delanogari, um curso de qualidade, será que esse indivíduo não pode atender? Porque veja bem, como eu disse aqui no começo do vídeo, o conhecimento, na verdade eu acredito que a maioria dos conhecimentos, só alguns são bastante restritos à medicina, à odontologia, né, que são áreas da saúde que são bastante complexas e você precisa realmente passar pela universidade, mas existem diversos conhecimentos que são democráticos, que são abertos ao interesse pessoal. A partir do momento que você cria um projeto de lei, você limita o interesse pessoal das pessoas. Porque se o indivíduo quer ser um psicoterapeuta e ela lê, sei lá, 30 livros sobre o assunto, faz uns 5 cursos sobre o assunto, você está colocando ali uma rédea nessas pessoas e limitando a liberdade delas de ajudar outras pessoas. Então são essas questões que a gente precisa colocar para discussão. Foram discutidas? Bom, se foi discutida, coloca aqui nos comentários: ó, foi feito esse vídeo, discutiram isso, esse ponto que você levantou já foi discutido nesse vídeo, teve uma reunião no Congresso falando sobre esse assunto. Bom, eu desconheço, não consegui encontrar material suficiente. Eu acredito que antes da gente buscar, militar a favor de uma legislação, a sociedade precisa conversar sobre esse assunto. A sociedade precisa de fato ter uma voz, não por representantes, mas a gente precisa entender o que de fato as pessoas querem, entendeu? Porque até então a gente está vendo um movimento de profissionais da área. Uma outra coisa também que eu observei, quando eu vou lá nos comentários do perfil do Wesley, é que eu percebo que muitos pacientes também diziam o seguinte: olha, é bom que exista esse projeto de lei porque eu, como paciente, ficarei mais segura de saber que o meu psicólogo tem um CRP. Veja bem, se você chegou até aqui e você não entendeu o que foi dito e expresso aqui nesse vídeo, volte do começo e entenda o seguinte: ter um CRP não garante qualidade no serviço. Eu conheço um monte de gente que se orgulha de ter CRP, mas não conhece nem os principais autores da psicologia moderna. Pasmem vocês. Tem pessoas, psicólogos e psiquiatras que nunca leram Freud. Existem psicólogos e psiquiatras que nunca leram Paul Diel.
que nunca leu Robert Langes. Então, assim, existem muitos autores, existe uma bibliografia enorme da psicologia moderna com descobertas altamente elegantes que os psicólogos não conhecem. Então, criar um projeto de lei para tornar a psicoterapia exclusivo de psicólogos e psiquiatras geram todo esse problema aqui que precisa ser discutido antes mesmo de apresentar um projeto de lei. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gostado das informações. Se ficou alguma ponta solta aqui na explicação, me desculpem, não dá pra gente tratar de todos os temas. Eu também não tenho um conhecimento muito amplo, né? Mas eu acredito que este tema vai levantar outras questões e o importante aqui é a gente começar a discutir, a conversar sobre o tema. Será mesmo que terapeutas que não têm uma formação numa universidade, mas que estudou por conta própria, que fez um curso, que fez uma especialização, será que essa pessoa também não pode ajudar outras pessoas? Comenta aqui embaixo, aqui nos comentários, deixa aqui a sua opinião, vamos discutir. Obviamente vamos discutir aqui no campo racional, intelectual e filosófico, tá certo? Tentar aqui xingar o povo, né? Cara, longe disso. Eu acredito que o Wesley Delanogari é um excelente profissional, eu já fiz os cursos dele, o cara é fera, mas acredito que essa iniciativa ela é muito ingênua, ela se limita apenas em defender a sua classe profissional, perdendo completamente a visão dos impactos sociais e políticos que esse projeto de lei pode gerar como consequência, tá certo? Então é interessante que a gente comece essa discussão e que eu acredito que vai ser muito benéfico tanto para os profissionais que são psicólogos e são formados pela universidade, quanto aqueles que querem ter uma vida de estudos independente, sem passar pela universidade, mas querem sim ajudar pessoas, tá bom? Essa discussão é muito benéfica e precisa existir, tá certo? Mais uma vez, eu sei que neste vídeo vai ter muitas imprecisões, que eu vou ver aqui na edição, e quem sabe eu gravo um vídeo de segunda parte para explicar alguma coisa. Então, se você também tiver alguma pergunta, deixa aqui nos comentários, tá certo? Para a gente poder bater um papo e quem sabe eu gravar um outro vídeo, tá bom? É isso aí, pessoal. Tamo junto e até o próximo vídeo.